Olá, bem-vindos ao Portugal Inova 2021. Meu nome é Francisco Costa, sou diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Delegação do Brasil. Irei acompanhar-vos no dia de hoje na sessão Inovar no Turismo. Portugal Inova é uma iniciativa que foi criada em 2019 com o objetivo de trazer ao público brasileiro, especialistas, mas também curiosos, um pouco mais da oferta portuguesa em distintos setores de atividade, para mostrar como somos um país inovador, como somos um país que também mantém as tradições sem nunca descurar a parte mais importante, a parte que diz respeito ao talento, a parte que diz respeito à inovação e à criatividade. A AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é responsável pela captação de investimento para Portugal, em particular processos estruturantes e exportadores, pelo apoio à internacionalização das suas empresas, identificação de oportunidades de negócio e também a oportunidade de explorar novos mercados. Mas para ficarem a saber um pouco mais do que é a AICEP e do que é que fazemos, convidamos a ver aqui o nosso vídeo promocional. Há muitas maneiras de olhar para um país. Podemos ver apenas onde fica, o seu tamanho, que clima, que costumes, que povo tem. Mas podemos também ver tudo aquilo de que esse país é capaz, o que faz, como se move, como se relaciona com as outras partes do mundo. E podemos até ver um pouco mais além, para onde vai, o que pode fazer melhor, onde pode fazer a diferença. É para isso que existe a AICEP, uma entidade pública que fala a linguagem das empresas, apoia, aconselha e acompanha todo o seu processo de internacionalização. Identifica oportunidades de negócio em todo o mundo, promove o aumento das exportações e capta investimento para o país. Ajudar a criar valor em Portugal e promover no mundo a imagem de um país inovador, competitivo e atrativo. Esta é a nossa visão. Esta é a visão da AICEP, esta é a nossa visão e é também a visão do Portugal Inova. E no dia de hoje focamos no turismo, inovar no turismo. O relacionamento bilateral entre Portugal e o Brasil, sem sombra de dúvidas, que tem no turismo um dos pilares mais importantes. Desde o dia 1 de outubro, onde oficialmente as barreiras à entrada de cidadãos turistas brasileiros em Portugal caíram, o número de brasileiros que visitaram Portugal aumentou exponencialmente para valores inclusivamente superiores àqueles verificados pré-pandemia. Portanto, sem sombra de dúvidas que até na própria balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o Brasil, considerando o turismo, ela é efetivamente superavitária a Portugal pelas exportações dos nossos serviços nessa área. E, portanto, faz todo o sentido nós, dentro deste contexto de inovação, abordarmos uma área fundamental para o relacionamento bilateral. E para tal, contamos hoje com a participação da Mariana Aldrigui, do Conselho de Turismo da FEComércio, e do Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal, aqui em São Paulo. A partir do Consulado-Geral de São Paulo, com o apoio também da Embaixada de Portugal e do Governo de Portugal, esta iniciativa, Portugal Inova, procura uma vez mais conseguir transmitir o que de melhor se faz em Portugal. Contamos com a chancela também da Secretaria de Estado da Internacionalização. Eu gostaria agora de vos apresentar uma pequena mensagem que o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, o professor Eurico Brilhante Dias, trouxe para todos aqueles que nos assistem e todos aqueles que marcam hoje presença no Portugal Inova. Olá, meus caros, é com grande gosto que me associo a esta iniciativa Portugal Inova. Uma iniciativa que põe em paralelo e em diálogo portugueses e brasileiros, centrando muito essa discussão na capacidade conjunta que temos de responder a desafios de inovação. Será um conjunto de iniciativas transversais aos setores de atividade, mas que colocam no essencial e no centro da discussão a forma como as parcerias luso-brasileiras entre Portugal e o Brasil e entidades dos dois países, como essa cooperação e essas parcerias acrescentam valor às duas comunidades. Portugal e as empresas portuguesas têm feito uma trajetória assinalável no que diz respeito à promoção da inovação, aos projetos de investigação e desenvolvimento, ao investimento produtivo focado em setores de maior valor acrescentado. Temos essa experiência, temos esse valor acrescentado para a construção de novas e mais frutuosas parcerias entre Portugal e o Brasil. E temos, acima de tudo, esta perspectiva sempre contínua de relacionamento entre países irmãos.
O relacionamento de Portugal e do Brasil é fundado certamente na história, mas é acima de tudo fundado em relações institucionais, entre empresas, mas também pessoa a pessoa, que são relações de grande proximidade e amizade. O Brasil celebrará em 2022 200 anos de independência. Portugal associa-se a esse momento, mas associa-se sempre numa perspectiva de futuro e na construção de um futuro melhor para os dois países. Acreditamos que este relacionamento bilateral vai muito para além do comércio ou do investimento. Mas o comércio e o investimento também são elementos fundamentais da prosperidade futura que, em conjunto, queremos construir. Esta iniciativa é uma boa iniciativa nesse sentido. Esta iniciativa é meritória, é uma boa iniciativa da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, mas que se estende naturalmente aos outros parceiros que a ela se somam. Estamos de parabéns pela iniciativa, mas estamos, acima de tudo, focados em trabalhar em conjunto para um futuro melhor. Muito obrigado. Efetivamente focados em trabalhar conjuntamente para um futuro melhor, em particular agora, sem mais delongas, no setor do turismo e aproveitando a presença aqui de tão ilustres convidados. Bernardo, Mariana, uma vez mais, muito obrigado por estarem connosco. Considerando que o Bernardo está literalmente a jogar em casa, eu vou dar primazia aqui à Mariana. Eu começava por perguntar relativamente à FEComércio que, tipicamente, ela é associada a alguns outros setores que não necessariamente o turismo, embora também dentro dessa indústria já tenha vindo a cavalgar e a ganhar bastante terreno. De que forma é que o Conselho de Turismo surgiu e quais são as principais áreas de atuação? O Conselho de Turismo da Federação, desculpa, Francisco, boa tarde a todos que nos acompanham agora, boa tarde, Bernardo, obrigada pelo convite. O Conselho de Turismo da Federação já é um conselho antigo, mas nos últimos 5 anos ele foi atualizado para que pudesse dar conta especialmente do aspecto mais digital do turismo brasileiro. Não há dúvida nenhuma que toda vez que alguém viaja, está ativando comércio e serviços, que é o grande foco da federação. Mas a grande discussão era conseguir combinar interesses empresariais diversos, focados na inovação das práticas do país, mas especialmente na remoção dos entraves. O país é muito grande e, como muitos dos portugueses sabem, bastante burocrático. E quando se planeja trazer investimentos em hotelaria, em transporte, ou mesmo com a intermediação de viagens, ou criar novas empresas, startups de turismo, a dificuldade que o empresário encontra aqui é maior em comparação a Portugal, por exemplo, e a nossa missão é poder orientar esses empresários para um ambiente mais competitivo, que possa gerar mais empregos, que possa trazer mais renda e que seja inspirado em boas práticas internacionais. Então, nos últimos 5 anos, têm sido esses os nossos grandes objetivos de trabalho. E os últimos 2, acho que, como qualquer conselho de turismo, lidar com os impactos da pandemia. Efetivamente. E esses objetivos, eles maioritariamente são definidos de acordo com as solicitações dos associados, têm como base o acompanhamento das tendências, nomeadamente agora durante a pandemia as alterações foram bastantes, sobretudo os constrangimentos. De que forma é que esses objetivos vão sendo estruturados? Nós temos 3 pilares, né? Um primeiro pilar, que é acompanhar o andamento político e as decisões políticas do Brasil, para que, na medida do possível, nas renovações ou na proposição de nova legislação, a gente não retroceda. É muito comum aqui no Brasil que, ao se tentar proteger, por exemplo, um aspecto da vida dos consumidores, a gente afete alguma legislação afeita ao turismo. Então, um dos nossos pilares é conseguir acompanhar o que se discute em aspectos políticos. O pilar de maior atuação está em responder às demandas dos empresários. Então, muitos dos empresários nos solicitam orientações para ampliar os negócios ou encaminhamentos para tentar superar algumas barreiras, e isso, claro, ligado à tributação, ligado, às vezes, a uma facilitação desses negócios.
E no acompanhamento de tendências, que tem sido uma característica também da nossa gestão, de trazer exemplos, às vezes de outros estados, especialmente de outros países, onde a nossa parceria com o Bernardo, especialmente, está muito fortalecida, que é encontrar caminhos e inspirações para que a gente possa saltar degraus talvez mais rapidamente. Então, uma ação política, uma ação mais de orientação dos empresários e uma ação ligada a tendências. Aliás, é muito interessante, eu pego nesse gancho para fazer a primeira pergunta ao Bernardo. O Turismo de Portugal, à semelhança da AICEP, tem uma presença internacional, conseguimos ser pontas de lança, extravasar os limites da atuação interna e conseguir ter uma percepção no terreno, no mercado, de quais são as necessidades. A minha pergunta, um pouquinho no seguimento que a Mariana referiu, é exatamente essa. Qual é a mais-valia de ter presença, efetivamente, no mercado? Como é que isso ajuda a formular políticas, estratégias de turismo? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Mariana. É um prazer de voltar a dar com você. Francisco, obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, cada povo, cada país tem as suas culturas e, portanto, as estratégias de comunicação têm que estar de acordo com aquilo que cada um dos países tem, as suas culturas, etc. E, claramente, aqui no Brasil é um país que tem uma importância gigante para nós e que, se não fosse esse o caso, eu acho que as coisas não teriam ter este crescimento que têm tido. É tão fácil hoje, nós temos tantos exemplos de que achamos que falamos a mesma língua e por vezes não falamos e, portanto, esse é claramente uma estratégia vencedora. Às vezes parece um pouco fora, porque somos um país pequeno, mas sem pontas de lança nos países para saber verdadeiramente o que é que cada cultura é, acho difícil nós conseguirmos chegar a algum, pelo menos com a rapidez que temos chegado até agora. Nós, também na preparação deste painel, trocámos algumas impressões com a Mariana, no sentido de que ela referiu Portugal como um benchmark, como um exemplo, de certa forma. Essa é a percepção que também tens aqui no mercado, de que há muitos operadores, há muitas entidades brasileiras que olham para Portugal, efetivamente, como um exemplo de boas práticas. Quais são alguns exemplos implementados nesse sentido? Bom, eu acho que claramente mas eu também acho que o Brasil às vezes tenta procurar em Portugal uma cópia daquilo que deve fazer. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que, em termos estratégicos, às vezes pode acontecer. Cada país tem as suas autenticidades, tem as suas formas de ser, o seu povo, as características do mesmo. Aliás, eu daqui a uns segundos vou pedir para passar um filme que mostra um pouquinho isso que eu estou a dizer, e sem nós nos conhecermos, sem nós sabermos quem somos, dificilmente conseguimos verdadeiramente traçar uma estratégia. E eu acho que esse é um dos pontos mais complicados, às vezes, para explicar às pessoas de que nós não somos Midas, não conseguimos virar tudo em ouro e que teve trabalho, consistência, estratégia, planeamento, etc. E que o Brasil tem esse potencial, mas precisa também fazer um pouco, às vezes, esse caminho. Eu convidava a todos a ver um vídeo que eu acho que é muito importante, que é quem nós somos. Que marca é esta Portugal, ou que marca é esta do Turismo de Portugal, do Visit Portugal, que eu acho que dá a perceber um pouquinho sobre aquilo que estamos aqui a falar. Nós temos esse vídeo preparado, vamos mostrar, porque também ela vai no seguimento aqui desta nossa conversa. Eu gostava antes apenas também, já agora aproveitando o início da nossa conversa, para voltar aqui com a Mariana, que já mencionou em particular a questão da pandemia e de que forma é que ela influenciou o trabalho da FEComércio aqui em São Paulo. Tipicamente olha-se para São Paulo com um perfil de turismo muito associado aos negócios. A minha primeira pergunta, debate pronto, é verdade ou não? É uma curiosidade que o turismo brasileiro, até 2019, se sustentou pelo turismo de negócios, mas de maneira... Eu não saberia nem dizer a classificação, mas aparecem as informações do turismo de lazer. Então, o turismo de negócios é que sustentou a expansão da malha aérea, o turismo de negócios permitiu a expansão da hotelaria que a gente vê nas capitais, e São Paulo, capital e estado, é fundamentalmente baseado em turismo de negócios. O que a gente viu agora na pandemia foi uma adaptação
de uma estrutura de negócios atendendo demandas de lazer e cultura. Porque, efetivamente, essa tendência foi acelerada, não é? Por exemplo, agora recentemente até tivemos o prémio da Fórmula 1, que já pode ter sido um bom primeiro termómetro, um bom primeiro barómetro para perceber de que forma é que algumas dessas tendências efetivamente vieram para ficar. Quais são já algumas das conclusões que se podem tirar, se é que podemos? Fizemos, como Conselho de Turismo, uma parceria com a Autoridade de Turismo de São Paulo, a São Paulo Turismo, que esteve monitorando minuto a minuto, a realização da Fórmula 1. Fórmula 1 recebeu 181 mil turistas, dos quais apenas 3% são estrangeiros, claro, em função da pandemia. O público maior veio da própria cidade e do estado, e com uma média de gastos muito maior que a última edição, em 2019. Uma das informações que nos deixou muito encantados foi o volume de pessoas que se orientou a participar da Fórmula 1 porque passou a consumir seriados sobre velocidade, corridas que passam em streaming diferentes. Então, tem uma nova legião de fãs de corridas que descobriram, entre aspas, né, a Fórmula 1 e fizeram questão de participar da corrida em São Paulo. Então, um ticket médio de gasto com os ingressos, com a hospedagem, consumindo gastronomia e também consumindo nas lojas dos shoppings que estavam próximos da realização. Então, os números foram muito positivos, marcaram o momento mais alto da ocupação hoteleira da cidade, e a gente espera que tenha sido o evento que retoma, de fato, eventos com grandes públicos. E, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. E, em Portugal, também, de certa forma, isso acabou por também se verificar, sobretudo no sentido em que, durante um primeiro momento, tivemos alguns eventos. Estou-me a recordar o ano passado da final da Liga dos Campeões, sem público, agora já com alguma retomada. E, aliás, a grande questão aqui também é perceber de que forma é que o turismo em Portugal, desde que parou em março do ano passado, como é que se tem vindo a preparar a retoma de forma gradual e o que é que estamos a assistir agora a nível de estratégias em Portugal? Bom, eu tenho uma opinião muito própria relativamente àquilo que nós chamamos do MICE, ou turismo corporativo. Sem que a pandemia ou sem que a OMS decrete o fim da pandemia, não vejo a possibilidade de o turismo corporativo crescer ou pelo menos retomar a níveis antes da pandemia. Nenhuma empresa vai querer mandar o seu profissional, o seu colaborador, tendo em risco aquilo que está a acontecer. Em termos de estratégias, em termos governamentais ou em termos de políticas, como sabes, saiu um plano de reativar o turismo, de apoio às empresas. O turismo sustentável 2023 também foi um outro plano que foi lançado, tanto apoio aos empresários, apoio às empresas, apoio a todo um setor que foi claramente um dos setores mais afetados. A retoma gradual dos eventos. Ontem, para quem é sportinguista, eu sei que há sempre alguns, assistimos ao jogo do Sporting com pessoas dentro do estádio e, portanto, não deixa de ser elucidativo sobre isso. Graças a Deus, os estrangeiros têm ido e têm retomado. Eu, aliás, vi duas reportagens muito interessantes. Uma da Globo, que a meio de outubro dizia que Portugal, no mês de outubro, já tinha recebido 100 mil brasileiros. Uma segunda da CNN, que passou em direto à tarde com uma chamada que dizia Portugal já recebeu 120 mil brasileiros. Significa que, se estes números forem corretos, como sabes, temos um delay relativamente aos números, o mês de outubro registra-se com um dos melhores meses de sempre em termos de turismo. Portanto, a retoma tem vindo a ser consistente. Costumo dizer, e foco nisto, até porque sou otimista, mas com algum cuidado, ainda estamos em pandemia e, portanto, existem sempre algumas situações que temos que obedecer, e uma delas tem a ver com as máscaras e o uso e o respeitar aquilo que os governos, e neste caso o governo português, tem. Mas tem sido ótimo, tem havido muito positivas informações sobre a retoma. Isso é muito interessante, sobretudo se observarmos
Dentro do contexto de marketing estratégico do turismo de Portugal, eu confesso-me um fã de grande parte dos vídeos que estão disponíveis nas distintas plataformas do turismo de Portugal, que são deliciosos, são imagens belíssimas. Aliás, nós agora gostaríamos mesmo de vos convidar a assistir a uma das mais recentes campanhas, Tempo de Inspirar. É tempo de ir. Tempo de matar a sede, de viver. Tempo de abanar os tempos. É tempo de voltar à estrada, ao nosso caminho, à nossa maneira. Um banquete de liberdade. É tempo de ir. É tempo de acelerar o pulso, sentir o batimento, juntar, conhecer, felicitar. Felicidade e uma cidade. É tempo de ir, descolar, pairar. É tempo de dar espetáculo, acender luzes e ocupar o palco e expirar. É tempo de ir, é o tempo das lendas, uma era brilhante. Dos engenhosos e dos habilidosos. É tempo de ser vivo, cru. De dar passagem aos obstinados aventurados, os que rasgam fronteiras e vão além do mapa. É tempo de ir. É tempo de deixar marca e cravar assinatura, uma exclamação. Tempo de deambular, divagar. É o tempo de desbravar, ser coragem. É tempo de inspirar. Sem dúvida nenhuma, inspirador. É tempo de inspirar, é tempo de, com todos os cuidados, como o Bernardo refere bem, voltarmos aqui a abrir a possibilidade de visitar, de conhecer, de viajar. Mariana, colocando agora no centro da equação da nossa conversa a inovação, até porque o nosso evento se chama Portugal Inova e queremos trazer aqui de que forma é que a inovação também está presente no setor do turismo. No caso da FEComércio em particular, eu sei bem, aliás, durante a pandemia, a Mariana até esteve presente numa live em que colocou a inovação no turismo como um dos temas. Todo o sistema FEComércio a nível nacional tem implementado várias políticas, vários programas de inovação. Até o próprio Governo tem estado agora em discussão a Estratégia Nacional de Inovação no Turismo. A minha pergunta é, o que é inovar no turismo? Como é que se pode inovar no turismo? Quais as plataformas? Em que situação estamos e até onde podemos chegar? Bom, usando o meu crachá de professora também e pesquisadora, eu diria que inovar no turismo hoje é conseguir estar muito mais próximo do entendimento de como deixar a experiência do viajante melhor. Então, muitas vezes, isso não tem uma relação direta com tecnologia, mas a tecnologia é o principal suporte para a gente usar o aprofundamento nos dados e a coletividade, né? Colecionar esses dados, compará-los e analisá-los em relação a um dado período histórico. A gente nota que há uma juventude nativa tecnológica e influenciada por outras maneiras de consumir informação e tomar as suas decisões de viagem. E que está muito mais no mesmo nível de trocas internacionais do que muitas das nossas autoridades hoje no turismo. Então, o que se vê é um descompasso entre o que o consumidor deseja e o que muitas vezes está sendo oferecido. O papel que a gente tem tentado é sinalizar para equipamentos de hospedagem, especialmente os intermediários, agências e operadoras que ficaram muito sentidos, né, agora na ausência das viagens, os intermediários que vendem souvenir ou que podem atender esse turista, de que maneira eles se comuniquem mais adequadamente. Então, para nós, o mais importante é não perder a conexão com quem pode ser o seu consumidor final e também observar e aprender com bons exemplos que a gente tem de diferentes países. Referiu a questão de inovação ter que ir obrigatoriamente mais além do que os meros temas económicos, fugir à simples inovação de plataformas ou a criação de novos momentos. Há, porém, também aqui um fator que, no caso do turismo, se a Mariana conseguisse elaborar um pouquinho mais, diz respeito ao e-commerce, que talvez em alguns dos serviços da área do setor turismo as tendências não se tenham alterado tanto.
infelizmente. Isto confirma-se ou não? Confirma-se, e mais do que isso, um volume de profissionais ainda rejeitando a adoção de práticas de e-commerce. Quais poderiam, e peço desculpa por estar a interromper, quais poderiam ser, no caso, alguns dos exemplos de práticas dentro da área de e-commerce a implementar no setor de turismo? Vou dar um exemplo bastante comum, que é você entender a demanda de uma resposta rápida, ainda que ela possa ser uma resposta por robôs. Ou seja, eu entro, por exemplo, no site ou num perfil de Instagram ou de algum produto que me interesse. Se é um sábado à noite, que é o meu momento que tenho tempo de fazer essa pesquisa e me interessa saber o preço, se esse preço já não está disponível, que haja um link ou uma resposta automática para uma pergunta. Se eu fizer a pergunta no sábado, eu não quero a resposta na segunda-feira, porque um concorrente, aqui ou em outro país, já vai ter pensado nesta lógica de perguntar ou de informar. Me chama muito a atenção olhar, por exemplo, os aplicativos de hospedagem que geram muita polêmica em todo mundo, mas quando a gente olha a usabilidade do site e as informações, né, e a compreensão do que a pessoa está procurando, ela está procurando uma vista, mas ela está procurando conforto, mas ela quer saber onde está localizado e que preço, e se ela aumentar a estadia, se é mais barato ou não. Então, no momento em que eu rompo, e aí serve para qualquer negócio, com um jeito tradicional de pensar, me ponho no lugar do meu consumidor ou dos meus consumidores e adapto, usando ou não uma tecnologia de ponta, porque às vezes é só você ampliar o atendimento físico, às vezes é só você ter mais documentos à disposição, mas especialmente ser capaz de acompanhar essa busca por informações e que elas sejam claras. A Mariana falou aí numa decalagem, numa pequena diferença no acompanhamento desses processos. E no caso em particular de uma oferta de um país estrangeiro que pode existir. Brasil, país continental, essa diferença existe de Estado para Estado? É algo que se verifica de maneira forte? Às vezes até dentro da mesma cidade, Francisco, pela intensidade de profissionalização, por exemplo, em alguns restaurantes ou em alguns provedores de serviço de transporte ou mesmo de hospedagem. Naturalmente, entre estados a gente tem, porque há uma diferença socioeconômica natural do Brasil, mas a gente também tem uma carência muito grande de cobertura tecnológica. Então, não é de se estranhar que alguns dos recantos mais interessantes do Brasil, muitas vezes o seu celular não vai pegar. E aí, possivelmente, a pousada mais interessante não consegue te responder rapidamente, e essa é uma das questões que precisam ser rapidamente resolvidas. Sem dúvida, e acreditamos também, por exemplo, agora com a implementação do 5G, do recente leilão, pode ser também um efeito colateral que melhore a condição e a oferta dos serviços. Bernardo, inovação em Portugal, inovar no turismo, tem estado muito relacionado também com uma reestruturação da própria estratégia. Uma estratégia que não começou agora, começou já há algum tempo, mas onde, efetivamente, a inovação se tem traduzido nessa reestruturação da apresentação do turismo de Portugal. O que é que nos podes dizer a respeito? Eu estava a ouvir a Mariana e achei uma coisa interessante que a Mariana disse, que é, muitas vezes, aquilo que nós temos para oferecer como experiência no nosso país, ela não é verdadeiramente aquilo que está, ou que o consumidor mais quer. E isso acontecia aqui. Eu, quando em 2015 aqui chegámos para olhar, depois de uma estratégia e de uma alteração de estratégia que tinha sido implementada em Portugal, que vinha com o filme que vamos depois passar, acho que depois as pessoas vão entender melhor ainda, fazia com que a gente ia ao mercado e o produto que estava nas prateleiras, aquilo que nós chamamos de distribuição, era completamente desfasado sobre a realidade portuguesa. E, portanto, inovar sem saber verdadeiramente o que é que nós temos nas prateleiras do consumidor não vale a pena. E, portanto, o primeiro papel que nós aqui tivemos foi verdadeiramente pegar nos DMCs, pegar nas experiências, em tudo o que era esse Portugal maravilhoso que nós hoje todos vivemos. Em 2014 e 2015 era um Portugal aqui muito antigo. Aliás, nós muitas vezes falamos, as pessoas, era só piadas que contavam e a gente brincava com isso. E, portanto, em primeiro lugar, tivemos que fazer uma reorganização de distribuição completamente, colocar o bom produto português, e eu te chamo o bom produto, é aquele que verdadeiramente o consumidor brasileiro procura, não é? E não muitas vezes aquele que nós achamos que é bom. Claro. E isso foi feito,
houve um cuidado de distribuição grande, colocar as prateleiras de todos os grandes operadores. Depois desse trabalho, foi necessário capacitar os agentes de viagem, repô-los e levá-los para Portugal, e depois aí sim veio toda a nossa estratégia que vinha de trás e que depois se torna mais fácil de implementar, e depois com estratégias de inovação e com a parte digital, que hoje é um dos grandes focos que nós temos, as coisas correram bem. Portanto, foi um trabalho contínuo. De uma forma, nós falámos há bocadinho, tem que ser consistente e não pode ser uma coisa que todos alteramos conforme for o vento ou outra coisa qualquer. Eu acho que podemos agora passar um pouquinho isso. Acho que vale a pena pensarmos de que a marca Portugal, e neste caso, eu vou-vos trazer um filme dos 25 anos do logotipo português, do Turismo de Portugal, e que tem a ver muito com isso. Ou seja, primeiro precisamos saber quem somos, para depois podermos pensar qual é o caminho que vamos fazer. Então vou pedir para rodar esse filme, que eu acho que é um filme bem interessante, que mesmo as pessoas que estão aqui acho que nunca ouviram e acho que vale a pena ver. Uma figura mítica, um paraíso perdido e inexplorado de gente pacífica e hospitaleira. Um lugar especial e incomparável. Um guerreiro, um herói da história de Portugal. Um símbolo que representa Portugal como um país do Atlântico. Uma figura mítica, encontrada em fábulas. Um ser capaz de caminhar sobre as águas dos oceanos. Uma história de navegadores e descobridores. O vermelho e o verde. A bandeira portuguesa de mãos abertas. Uma cabeça em forma de sol para representar o calor deste país e das suas gentes. Um país num símbolo que continua a inspirar o turismo do futuro. Ele acabou de rodar um pouquinho mais à frente, não deu o início, mas acho que não vale a pena, acho que deu para entender um pouquinho do que é que nós somos, essas gentes, esse povo e tudo isso que nós hoje tanto temos orgulho e conseguimos transmitir, e principalmente transmitimos na hora de receber as pessoas, não é? E esse mas foi designado trabalho de casa, ou seja, como referias, primeiro um pouco de introspeção, de análise interna, para depois saber o que apresentar. E cada mercado é um mercado. Cada país é um país. E no Brasil há mais do que um mercado. A Mariana, há coisas que nós achamos que é grande. Há erros tão básicos quando, agora não vou referir, companhias aéreas que muitas vezes mandavam para aqui um determinado livro ou pedindo para que depois fosse distribuído capilarmente pelas cidades. Ou seja, a loucura é como alguém mandar a revista da AICEP para Lisboa e depois pedir para mandar uma para a Rússia, outra. O país é gigantesco. A forma de ser do país e as características de cada um dos Estados são diferentes. E também é importante dizer isto, a Mariana, aliás, tem estes números. Nós estamos a falar que 67% dos voos saem de São Paulo e Campinas, com 4% de Campinas, o resto de Guarulhos, desculpem, e 20% sai do Rio de Janeiro. Portanto, dá bem para termos uma ideia, mas é preciso olhar como um todo para saber que cada dinheiro. Nós somos um país que tem limitações financeiras. Eu odeio dizer que que não temos dinheiro, não é verdade. Temos é que gastar o dinheiro de uma forma melhor. E por isso, tendo em conta cada vez mais esta inteligência, essa capacidade, depois é desenvolver as estratégias. A Mariana mencionou algo antes, e eu também faço este gancho porque o Bernardo depois vai nos apresentar aqui um outro vídeo de uma estratégia de inovação do Turismo de Portugal que tem como centro as pessoas. Inovar também é qualificar as pessoas, qualificar a mão de obra. A FEComércio desenvolve algum tipo de programa nesse sentido? É um cuidado que também tem junto dos associados? Desde sempre, né? Inclusive anterior ao Conselho de Turismo, a FEComércio é
uma das entidades que mantém o SENAC, né? E o SENAC, no Brasil, é a instituição, acho que mais tradicional na formação de mão de obra qualificada de base, técnico, tecnológico e superior, e hoje, inclusive, com pós-graduação em turismo. O que a gente tem feito, e o SENAC tem assento no Conselho de Turismo, é monitorar as necessidades de atualizar essa formação. Né? A gente percebe que um dos efeitos mais drásticos da pandemia foi a geração de um desemprego intenso em turismo, mas a mão de obra qualificada se recolocou em outras áreas. E agora, tanto hotelaria, mas especialmente eventos, carece de técnicos formados com alguma experiência, e a gente tem, de alguma forma, mapeado as alternativas de acelerar essa qualificação. Mas há, sem dúvida, um grande desafio, e esse não é só brasileiro, ele é mundial, que é as funções do turismo são funções, em geral, de baixa remuneração. E o setor da inovação digital chama a atenção do mesmo tipo de candidato que poderia se qualificar para o nosso setor. Então, é provável que o turismo vá ter que se aproximar ainda mais do digital para trazer o talento de volta para a gente. E em que momento é que acha que podem entrar, por exemplo, parcerias com escolas internacionais? Nós, antes do painel, inclusive, falávamos sobre as escolas de hotelaria, de turismo em Portugal. Qual é a importância, neste caso, que as universidades, que a formação, que a troca de experiências no seio com escolas, protocolos, com universidades, com centros de investigação internacional, pode trazer aí de valor acrescentado? Para nós, nesse momento, é absolutamente necessário. Não posso deixar de dizer que já há muitas parcerias feitas. A gente tem um volume considerável de alunos que vão fazer sua pós-graduação nas diferentes unidades de ensino em Portugal, e temos parceiros portugueses vindo estudar também, mas o que a gente tem percebido é a concentração de inteligência voltada à inovação em turismo nos centros de pesquisa de Portugal. Então, em parcerias já pré-estabelecidas com o Reino Unido, com a Alemanha, com a Austrália, Nova Zelândia e com Hong Kong, centros de inovação, como é o caso do NEST em Lisboa, mas que podem, de alguma forma, ser replicados aqui no Brasil, porque o brasileiro tem estudado com muita paixão o caso de sucesso do posicionamento turístico de Portugal. Então, é provável que, talvez, numa iniciativa conjunta, a gente consiga fazer uma incubadora, uma réplica aqui, para ver o que sai. E exatamente, seja até, eventualmente, mais fácil de replicar, tenha uma maior tração aqui no mercado. Bernardo, pessoas estão no centro da estratégia, estão no centro da inovação, turismo, claramente, uma área de pessoas para pessoas. Onde é que, nos trabalhos do Turismo de Portugal, entram as pessoas? Bom, eu vou pedir para passar o filme, não rodem já, só vou dar aqui o enquadramento. Tem muito a ver com a necessidade de, depois de saber verdadeiramente quem somos, aquilo que nós no início falávamos. Não vale a pena cada um de nós copiar e achar que o caminho está no sucesso do outro, mas o caminho está no nosso próprio sucesso. Nós temos que acreditar naquilo que somos e temos que acreditar naquilo que conseguimos entregar. Eu costumo dizer de que pode haver povos, ou seja, não há povos mais simpáticos de nós, pode haver tanto. Nós temos prazer, está no nosso DNA. É uma coisa inacreditável de que quando nós vemos um estrangeiro, aqui no Brasil também, eu costumo dizer que este é o papel que eles também têm, mas quando vemos alguém perdido no meio de Lisboa, do Porto, ou no meio da vila mais distante de todas, nós temos esse prazer de ir lá. Portanto, isso já estava no nosso sangue. Nós precisamos era verdadeiramente ver qual era o volume e qual era o tune verdadeiro que teríamos de fazer. Precisávamos ir ao mercado perguntar, não é? É isso que fomos fazer. Os resultados são elucidativos. Essa estratégia foi desenvolvida por todos os governos que até agora passaram. O Turismo de Portugal tem tido a sorte dos seus presidentes manterem toda essa consistência e isso verdadeiramente tem sido um sucesso para nós. Temos sido líderes em várias coisas, queremos liderar o turismo de futuro, mantemos esse desejo em várias intervenções, seja da nossa Secretária de Estado, seja do nosso Presidente. Tem sido elucidativo, os filmes que foram lançados, fomos o primeiro país a lançar o Clean and Safe no mundo inteiro, fomos provavelmente o primeiro país a usar as imagens de vários países para chamar a atenção do problema da sustentabilidade e da necessidade de entregarmos. E tem muito a ver com isto que vamos passar. Vou pedir então para rodar esse filme. Eu acho que foi elucidativo e que marcou verdadeiramente a estratégia e a mudança do Turismo de Portugal.
Praia, montanha, campo, história, cidade, museus, gastronomia, aventura. A diversidade de destinos que o mundo nos oferece é enorme e é num ambiente agitado e competitivo que todos querem fazer notar. Por isso, em 2012, fizemos uma pergunta. Como podemos nós navegar num mar mais calmo? Como podemos sair das agressivas águas vermelhas para a tranquilidade do mar azul, onde é mais fácil sermos vistos e ouvidos? Começamos por olhar para o mapa mundo e percebemos que a comunicação turística se baseia no autoelogio, na humanização artificial, na adjetivação aspiracional da identidade de cada país. É isto que provoca a falta de diferenciação. E é por isto que os mais ouvidos são aqueles que mais gritam, aqueles que mais gastam. Quisemos sair da caixa. Assumimos que um país não deve apenas vender produtos a consumidores, mas sim melhorar a vida das pessoas. Assumimos que um país, mais do que um posicionamento de marca, tem que ter um propósito e uma nação. E assumimos que o nosso propósito se baseia numa simples, mas poderosa palavra. Humankind. Em bom português, pessoas. Porque o nosso propósito como país deve ser tratar bem todas as pessoas, de onde quer que elas venham. Mudamos por isso o paradigma da comunicação e as 5 quinas de Portugal inspiraram-nos para os 5 P's do nosso propósito. Pessoas. São elas que devem estar no centro da nossa atuação. Pertinência. Temos de ser relevantes para as pessoas, para sermos ouvidos. Proposta. O propósito de receber bem todas as pessoas que nos visitam deve nos inspirar e mobilizar a todos como país. Portabilidade. Porque hoje o mundo é transportado na palma da mão. Temos de saber estar presentes em todas as mãos. Partilha. Contar histórias é um novo formato publicitário. Ser partilhado é um novo formato de mídia. E alteramos a nossa estratégia de comunicação. Do offline para o online. Dos anúncios para as histórias. Do apoio ao canal para o apoio à venda. Do foco no produto para o foco nas pessoas. Um Portugal com um propósito que nos inspire, envolva e nos mobiliza todos. Sem dúvida nenhuma, destes 5 P's aqui referidos, uma vez mais, colocando as pessoas no centro, porque, como referi antes, que penso que é comum a ideia de que o turismo é feito por pessoas para pessoas. Estamos a caminhar já aqui para o final da nossa sessão. Eu gostava agora de algumas considerações, de algumas conclusões finais, mas aqui também em jeito de balanço, de análise e de perspectivas. A situação pandémica, infelizmente, ainda não está completamente ultrapassada. Ao mesmo tempo, os principais players, as grandes empresas, as pequenas, os consumidores em geral, já estão adaptados de uma maneira ou de outra às contingências. Mas, Mariana, o que é que podemos esperar daqui para a frente? Quais são as grandes tendências do turismo a nível internacional e, em particular, aqui no Brasil e, mais particularmente ainda, em São Paulo, que podemos esperar? Bom, pelos dados mais recentes, a gente vai estar ainda convivendo com, pelo menos o vírus, se não a situação pandêmica, por mais tempo, o que vai demandar, especialmente das autoridades envolvidas com o turismo, uma compreensão muito clara das ações bilaterais e de o quanto é importante comunicar e agir pela segurança, especialmente do visitante. Então, não faz sentido promover um destino e querer que visitantes venham para cá ou vão para qualquer lugar se houver risco. A segurança passa a ser, desde 2020, acho que a principal mensagem de todas as campanhas e de todos os destinos. O Brasil tende a perceber, de agora até o começo de março, os melhores números do turismo, apesar de a gente não ter chegado ainda no 100% de vacinação, mas tendemos a ser o país com a maior adesão de população vacinada, porque o brasileiro gosta da ideia de se vacinar, mesmo com pessoas falando contra. A gente está com números muito positivos. A cidade de São Paulo anuncia, na data de hoje, 100% de adultos com as 2 doses. E é verão. Então, esse momento de reclusão que a gente viveu, 20, 21 meses de média reclusão, vai se manifestar em muito reencontro, muitas festas, muitos eventos sociais, culminando com as festas de Natal e Réveillon, e depois o Carnaval, que ainda se discute se realizamos ou não. Então, são meses em que os números do Brasil serão positivos, com faturamento positivo, mas isso pode não perdurar,
porque o Brasil também vive um cenário de crise econômica que pode abalar o planejamento das famílias e a inflação corroendo o orçamento para turismo no ano que vem, que é um ano eleitoral. A cidade de São Paulo se vê particularmente bem posicionada na ocupação aos finais de semana, segue sendo um polo de muita produção de cultura, gastronomia e entretenimento, o que, de alguma forma, compensa temporariamente a ausência do turista de negócios. O calendário de eventos para o ano que vem já está bastante definido, e isso pode significar um bom retorno do turista corporativo, mas todos os especialistas indicam que a gente não volta a um turismo de negócios como ele era antes, de modo que a cidade vai e já está se reinventando para polos de eventos, moda, tecnologia e entretenimento, para que isso equilibre. Mas são 4 meses à frente muito desafiadores, especialmente do ponto de vista da saúde pública. É aí que a gente vai se preocupar. Sem dúvida nenhuma. Eu não posso deixar de fazer esta pequena provocação. Dentro de toda essa reestruturação e considerando a metrópole que São Paulo é, onde é que questões relacionadas com a sustentabilidade, onde é que questões relacionadas com princípios de mais ecológicos também entram no perfil do turista que vem para São Paulo, que cuidados especiais acredita que estão a ser tomados e, eventualmente, Café Comércio e, inclusivamente, algum tipo de bandeira que carrega? Nós temos já, dentro da própria federação, não apenas o Conselho de Sustentabilidade, mas agora uma coleção de orientações voltadas ao mercado ESG para qualquer porte de empresas. Então, qualquer empresário que estiver nos assistindo pode entrar no nosso site e se informar e obter lá as orientações importantes para se alinhar a essa prática. Mas o que vai pautar, na verdade, é o excesso de aderência às redes sociais. Hoje, as empresas que deslizam nas práticas de ESG são rapidamente expostas nas redes sociais, e a prática, que não é tão bem-vinda, mas a prática do cancelamento de empresas tem sido o grande norte para que empresários andem na linha. Então, a gente tem percebido uma preocupação muito grande com a imagem, e que ela não fica só na imagem, mas em adotar práticas de fato responsáveis. Últimas palavras, em termos de turismo, para a hotelaria foi um momento em que foi necessário retroceder um pouco em termos de sustentabilidade. Para garantir segurança, a gente ampliou o uso de plásticos, mas já há um grande grupo de pessoas dedicadas a entender como substituir isso por materiais mais sustentáveis, garantindo a segurança e compensando a emissão de carbono. Então, ainda estamos, claro, todos juntos tentando encontrar essas soluções, mas há um compromisso muito grande dessa geração mais jovem, entre os seus 20 e 30 anos, dando ideias muito interessantes para que a gente possa ser mais sustentável. Isso é um ângulo, quando referia antes, a política do cancelamento, tão nociva em alguns casos, mas aqui é de um policiamento imediato e que, sem dúvida nenhuma, acaba por ajudar algumas dessas empresas a seguirem uma linha que, dentro dos princípios de ESG, são fundamentais também dentro da área e do setor do turismo. Bernardo, em Portugal, o que podemos esperar? Quais as principais tendências dentro da própria ação e atividade do turismo em Portugal? Como é que se perspectiva o próximo ano? Bom, claramente o nosso foco é na sustentabilidade, economia circular. Uma das coisas que temos mais preocupação é fazer com que o turista possa ser um turista que respeite as gentes, o povo, as pessoas, que possa não ficar apenas nas grandes cidades, que possa circular, que possa ir no interior. Sem isso vai ser difícil que verdadeiramente a gente possa um dia não ter os mesmos problemas que hoje nos atingem, não é? E, portanto, tem sido um dos focos. Esta semana que passou, o Luís Araújo, que é o Presidente do Turismo de Portugal, estendeu aos seus colaboradores, também para nós todos, em termos de práticas sustentáveis, e que nós possamos transmiti-las a quem nós convivemos no nosso dia-a-dia. Eu acho que vai ser essa a tendência. Há muita coisa que a gente fala, não temos uma bola de cristal. Essa bola de cristal, também, se houvesse, também não tinha piada nenhuma. Nós temos que verdadeiramente trabalhar e acreditar que cada um dos nossos contributos possa fazer a diferença. E eu acho que Portugal vai no bom caminho. Acho que nós temos a expectativa, como já tem sido comunicado, com todas as correções
da Estratégia 2027, que no ano 2027 a gente mantenha os objetivos, que são 27 mil milhões de euros em termos de receitas e mais de 80 milhões de dormidas, julgo eu que não estou fora deste número, em termos daquilo que vai ser as nossas expectativas, e acreditamos que vai acontecer e que vamos lá chegar e trabalhamos por isso. E no caso da tua atividade em particular, do Turismo de Portugal aqui no Brasil, próximo ano, o ano do bicentenário da independência do Brasil, Portugal como país convidado de honra da Bienal do Livro aqui de São Paulo, certamente um ano com muitas efemérides, com muita data para assinalar. Imagino que o calendário de atividades esteja potencialmente muito preenchido. Sim, bastante preenchido. Aqui a parte mais interessante é a inovação. É sobre isso que nós falamos. Como é que eu chego ao consumidor final? Como é que eu o atinjo? Como é que eu, em cada um desses momentos, em cada um desses eventos, vamos ter vamos ter a honra de sermos o país convidado temos aqui o Sr. Embaixador que representa o Instituto Camões, vamos ser o país convidado da Bienal do Livro de São Paulo, e eu acho que não é só o país convidado, como é que nós vamos ser diferentes? Como é que nós vamos chegar ao consumidor final? Esta semana foram lançadas algumas coisas interessantes de uma área estratégica para nós, em termos de segmento, que é Portuguese Books, onde fazemos a viagem de Saramago. Há 2 anos convidámos em Paraty uma quantidade de atrizes para, bebendo um vinho, falarmos ou preferirmos poemas de Sofia Melbrenner, que era o seu centenário. Portanto, procuramos sempre ser diferentes, porque sem isso, e na nossa dimensão, como nós já vimos, daí sair daquelas águas turbulentas, nós não conseguimos fazer, e temos algumas ideias para o próximo ano e acho que vai ser um ano interessante. Eu acredito também que vai ser um ano muito interessante, pelo menos esse também é o objetivo da ICEB, em parceria com o Turismo de Portugal, com a Embaixada de Portugal em Brasília, com o Instituto Camões, e sem dúvida nenhuma que são efemérides que nós iremos celebrar com muito gosto. Mariana, Bernardo, muito obrigado. Obrigado também a todos os que nos acompanham aqui hoje, os que nos assistem a partir de casa. Portugal Inova, a partir do ICEP, está sempre disponível, www.portugalinova.com. Todas as 5 sessões da edição deste ano vão estar disponíveis no nosso canal de YouTube. A websérie fica disponível para todos aqueles que queiram assistir e, portanto, o convite é para que o façam, conheçam mais sobre Portugal, fiquem a saber mais sobre a nossa oferta de bens, serviços, sobre a componente inovadora da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado.